é um designer reputado com o seu próprio estudo. É também diretor-geral do BDA, Prémio Brasileiro de Design, organizado pela nossa parceira AB Design. Antes de mais, queria perguntar como é que olha hoje em dia para o design no Brasil? Eu já estou nessa história do design faz 45 anos. Uhum. Então, antes você tinha, na verdade, quem comprava design, você tinha grandes empresas comprando design, né? Seja para redesenhar suas embalagens, seja para refazer sua identidade visual, né? E hoje em dia você tem um número imenso de clientes, né? Então, assim, você tem desde as grandes empresas que continuam contratando design, e muitas delas elas têm, inclusive, núcleos de design dentro. Então, acho que o Banco Itaú tem tipo como 200 designers dentro do Banco Itaú. Então, assim, você tem também não só as empresas grandes contratando, mas criando núcleos de design dentro delas mesmas. Ao mesmo tempo, você tem ou pequenas produtoras de produtos de consumo, ou instituições menores, ou empresas menores, ou startups, né? Então, você tem uma grande variedade de clientes, coisa que não acontecia há alguns anos atrás. E eu acho que outra coisa significativa também, que o BDA é uma boa amostra, você tem designers do Brasil todo trabalhando e fazendo um trabalho de alta qualidade. Então, antes a coisa ficava muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, e hoje em dia você tem gente trabalhando muito bem no Sul, no Norte, no Nordeste, né? Então, acho que o espectro da produção do design brasileiro mudou muito, né? Seja por quem demanda o design, seja por quem faz o design, né? E eu fico muito surpreso que eu vejo os premiados e tem muitos estudos tal, que eu nunca ouvi falar e que estão fazendo um trabalho incrível, né? Então, eu acho que isso é um bom exemplo do que se faz. Até recomendo quem quiser ver, o site do BDA, onde tem os catálogos de todos os anos. Eu acho que vale dar uma investigada lá para ver o que tem se produzido aqui, né? É também nosso jurado e por isso estou curiosa em perceber o que achou dos trabalhos que viu dos outros países, nomeadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde e Portugal. E apesar de existir uma linha mestra, né, do design, ainda mais com a globalização, a gente sabe que todo mundo recebe influências o tempo inteiro, do mundo todo, né? Então é muito difícil você ficar a par desse tipo de influência com, enfim, a globalização, a internet e tal. Mas eu percebi, por exemplo, principalmente nos trabalhos de Angola, de Cabo Verde, que ainda conseguem manter uma originalidade e uma relação com a própria cultura. Então, você, na hora de julgar, né, você consegue perceber que existe ainda uma característica própria, uma personalidade própria, desses países, né? Acho que mais, obviamente, do que, sei lá, a relação entre Portugal e Brasil, que tem uma influência maior desse universo, né, globalizado e, entre aspas, padrão, né? Eu acho que esses países, tipo Cabo Verde, tipo Angola, eles conseguem ainda manter em suas origens matrizes culturais que fazem parte. Assim como aqui também no Brasil, se você for, por exemplo, a trabalhos do Centro-Oeste, ou do Norte e tal, ou do Nordeste mesmo, muitos deles têm também características próprias da cultura na produção do trabalho. Então, eu acho que é interessante você perceber isso daí também, não só nos países, mas também em regiões brasileiras onde a questão cultural mais arraigada ainda é forte. Claro. O Giovanni já foi jurado em vários festivais, inclusive em Cannes de 2018. O que acha que diferencia os lusófonos de todos os outros? Haverá também uma identidade visual mútua nestes países que falam a mesma língua? Então, um pouco retomando o que eu tinha falado antes, né? Eu acho que existe
uma linha mestra do design que se faz atualmente, né? Mas eu acho um pouco isso, quer dizer, de repente você percebe Angola, o Cabo Verde com uma identidade maior do que, por exemplo, o que vai para Cannes é muito mainstream, né? Assim, até porque para se inscrever em Cannes você tem que ter uma produção dos trabalhos com filmes super produzidos, vídeos super produzidos, né? Às vezes o vídeo era melhor do que o próprio projeto em si, né? Então, assim, de uma certa maneira, em Cannes você tem muito mais uma produção do que é mainstream e tem muita também inscrição de agências de propaganda. Eu acho que nos lusófonos a gente ainda consegue perceber matrizes mais próximas do que é assim, de países lusófonos, mesmo do Brasil e de Portugal mesmo, tal, a gente consegue perceber algumas características mais próximas, mais latinas, né, digamos assim, que talvez outros trabalhos de outros países não tenham. Tem décadas de trabalho no design, é uma carreira de muito sucesso. O que muitos outros designers mais experientes se queixam é que a velocidade dos negócios e do marketing faz com que os clientes tenham menos atenção ao craft, que é preciso imprimir no design. Também sente isso? Eu acho que assim, eu tive o privilégio de ser uma geração que começou a fazer design sem computador, né? Então eu tive essa capacidade de sair de um mundo analógico para um mundo digital e que me deu muito claramente essa percepção de um jeito de trabalhar e de outro. Eu acho que a questão da tecnologia tem dois pontos que eu acho que são importantes nessa questão dos clientes sempre estarem a acelerar as coisas. Primeiro, é a pressão por resultados, né? Então, principalmente se você pega clientes de estruturas maiores, de empresas maiores, o próprio cliente tem uma pressão de resultado enorme, né? Quer dizer, nós vamos vender quanto no próximo mês e muito menos. Bom, vamos fazer um trabalho que dure 5 anos, né? Então, eu acho que existe uma enorme pressão por resultado. E existe também a questão que a tecnologia trouxe uma falsa percepção que é só apertar um botão e que o trabalho sai, né? Assim, facilmente, né? Então, acho que a tecnologia antes você tinha todo um processo de você definia uma diagramação, escolhia um texto, mandava para fazer uma fotocomposição, ele voltava. Tinha um tempo de gestão dos projetos, de tempo ser realizado que era fazia parte do processo. E hoje em dia não. Tudo, quer dizer, a tecnologia acelerou muitíssimo isso também. Então, muitos clientes têm essa percepção também de que bota lá, escolhe uma tipografia, clica um botão e sai pronto o projeto, sem dar o devido tempo para você trabalhar, né? O Martin Solomon, que é um grande designer americano, ele falava, eu enfim, encontrei com ele algumas vezes, ele falava que ele não se conformava que os clientes queriam tudo para ontem. Ele falou: Olha, eu estou te dando minhas horas, você está comprando minhas horas. Então aproveita minhas horas e deixa eu pensar um pouco mais no trabalho do que eu fazer isso de um dia para o outro, né? Então eu acho que existe muito, com certeza, essa demanda pro ontem, né? Isso com certeza acontece. No início dos anos 2000, pelo menos em Portugal, parecia haver uma opinião dominante no mercado de que o negócio do design ia ser engolido pelas grandes agências de propaganda, especialmente pelas networks multinacionais. No entanto, parece que aconteceu ao contrário e há cada vez mais estúdios independentes bem-sucedidos. Esta técnica de separar o design da propaganda é para manter? Eu acho que tem uma questão muito clara para mim, que é a questão das verbas, né? Eu acho que assim, as agências de propaganda estão acostumadas com uma gerenciamento de verbas gigantescas comparadas com o que nós designers cobramos. Que, aliás, eu sempre lamento, porque se o valor do design, se ele realmente fosse remunerado pelo valor intrínseco que ele tem para os clientes, ele seria muito mais valorizado. Mas eu acho que existe um desbalanço enorme entre o que as agências
agências recebem e o que o design, e como o design é remunerado. Então ele acaba sempre sendo meio primo pobre dentro da agência, né? Então assim, muitas vezes as agências dão de graça o trabalho do design, então assim, ou também entra nesse esquema é para ontem, sem um tempo de reflexão em cima do trabalho, né? Então eu acho aqui no Brasil também a gente teve muitos casos de estúdios de design que foram incorporados por grandes agências, e hoje em dia você vê isso cada vez mais raro, na verdade, até porque os clientes também perceberam também que o trabalho do design é um trabalho específico, né? Antes eles não sabiam, eles chamavam a agência de propaganda para fazer um trabalho de design. Hoje em dia eles perceberam claramente que existe uma diferenciação entre o que a gente faz e entre o que as agências fazem, né? A gente até, as próprias agências também mais conscientes perceberam isso, né? Então a gente, por exemplo, já foi chamado para agências de propaganda para fazer um trabalho de design dentro do trabalho delas para uma concorrência, né? Então, assim, algumas agências têm claro também que cada um tem que fazer a sua especialidade sem querer morder o trabalho do outro, né? Olhando para os estúdios de design, vemos que há cada vez mais especialização. Estúdios só de branding, estúdios só de packaging aqui em Portugal. Há até um estúdio muito premiado que só trabalha no mercado do vinho. Esta especialização faz sentido? O grande cliente procura esta especialização? Essa é uma boa pergunta, né? A minha carreira sempre foi uma carreira multidisciplinar, né? Então a gente sempre fez, até porque, enfim, minha formação de arquiteto, então também permitia, e a nossa escola, a FAU, a USP, sempre foi uma escola bastante holística, né? Sai de lá músico, estilista, fotógrafo e arquiteto e designer, né? E então a gente sempre teve essa formação plural e a gente sempre trabalhou com essa questão de trabalhar a pluralidade. E aí a gente tem clientes onde a gente começou com o branding propriamente dito, né? A investigação né? Do posicionamento e tal, foi para o desenho da marca, redesenhou todas as embalagens, fez o site e sinalizou a indústria, né? Então a gente tem um pouco, a gente tem bastante essa característica enquanto histórico de empresa multidisciplinar. Agora, faz sentido de uma. Eu vejo, por exemplo, né, trabalhos dessas empresas que trabalham com rótulos de vinho, eu acho que eles têm um trabalho de uma excelência gigante e faz sentido até. Aí depende muito, depende muito também de cada cliente, de cada próprio designer, se ele quer se especializar, se ele tem um interesse aprofundado naquela determinada área ou se ele prefere uma visão mais geral. Então, um pouco como eu falei, no nosso caso, tinha clientes para os quais a gente só fazia embalagem, mas tinha muitos clientes também onde a gente cuidava deles de uma maneira mais geral. O que, de uma certa maneira, é bastante eh, saudável para o cliente, né? Porque muitas vezes é muito mais interessante você pegar a mesma empresa que fez o branding e gerar a marca e gerar a embalagem do que de repente você pegar empresas diferentes e ter um Frankenstein ali onde cada um interpreta de uma maneira diferente aquele posicionamento, né? Então, eu acho que depende muito de cada profissional, que ele quer, do que ele quer para si enquanto carreira e depende também da necessidade de cada cliente. Então, depende muito de cada situação. Acho que não dá para generalizar nem para coisa do específico e nem para coisa do generalista. É inevitável falarmos de inteligência artificial e do impacto que isso que terá no design. Hoje temos aplicações nos telemóveis que produzem imagens em frações de segundo, que antes demoravam horas para um estúdio ou uma agência produzirem. A profissão de designer está condenada. Não, eu acho que, na verdade, assim, né? A gente sempre. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, claro, com impacto gigantesco, né? Porque se a gente pensar que a inteligência artificial, nós estamos no começo dela,
para uso público, né? Porque ela já existe há muito tempo, enfim, inserida em outros universos, mas assim, para uso público, como a gente, que você falou, você clica e você gera uma imagem que de repente você tem que mandar um fotógrafo fazer e tal, mas ela não deixa de ser uma ferramenta, né? Então, assim, eu ficaria mais preocupado se eu fosse ilustrador ou fotógrafo, né? Porque realmente, quer dizer, a tendência, até claro, tem fotógrafo que tem um trabalho muito autoral, tal, que a inteligência artificial não vai mudar. Mas com certeza nós vamos ter que incorporar esse uso e saber usar, mas ela é uma ferramenta que você tem que saber usar, né? Tem que fazer a pergunta certa, enfim, você. Eu fiz inclusive um teste, a gente faz muito, bastante name em nome de empresas, e a gente. Aí eu fiz um teste. Falei, vou jogar, fazer um teste. Era um restaurante de comida árabe. E aí eu coloquei lá, mas sugira nomes para o restaurante de comida árabe. E veio as coisas mais óbvias, né? Sei lá, o Oásis do Deserto, ou o Palácio do Sultão, aquelas coisas mais banais e óbvias, né? Mas é claro que isso é agora nesse momento onde ela está aprendendo, né? Provavelmente daqui a um ano ela vai ter capacidade de fazer nomes muito mais interessantes. Então, assim, claro que ela mesmo tende a evoluir muito e a gente vai ter que incorporar cada vez mais como uma ferramenta fantástica, mas acho que isso não vai eliminar a capacidade do designer de pensar e de fazer o craft, que, como você bem falou antes, tem um enorme valor, né? Eu sempre falo, os trabalhos de branding, a gente faz muito brand também, ele só tem valor se aquele documento de 70 slides gerar um produto final de design, ou uma marca, né, ou uma embalagem, um ambiente e tal, muito bem executado, né? Porque senão ele acaba sendo uma coisa que vai ficar no fundo da gaveta e não vai se materializar em algo que no fim é o que impacta realmente o público final, né? Então, ele é uma ferramenta que não adianta a gente evitar. É um pouco que nem os táxis que lutaram contra o Uber, né? Assim, uma hora tem uma hora que você não adianta fingir que não existe, né? Então, assim, e vamos tirar proveito dessa ferramenta espetacular, mas eu acho que não vai acabar, não, o trabalho do designer. E já que estamos a falar do futuro, muitos jovens designers olham para o Giovanni como uma inspiração. Que conselhos poderia dar hoje? Eu acho que assim, o primeiro tem que gostar muito do que está fazendo. Eu sempre falo, né? Não dá para você ser designer das 9 da manhã às 6 da tarde, e aí eu levanto e tal, né? A gente tá aqui, tem que estar o tempo inteiro sendo alimentado por qualquer coisa que possa interferir no nosso trabalho, ou num show, ou num filme, ou numa exposição. Então, assim, eu acho assim, é importante estar sempre com as antenas ligadas para influências que venham de onde vier, né? E você gostar do que faz. Acho que não dá para ser designer de uma maneira burocrática, assim, né? Então, eu acho que você tem que primeiro ter que ter essa paixão, né? Então, eu, depois de décadas, ainda me entusiasmo com design. Além disso, você está sempre se atualizando, né? Se atualizando ou no que o design, quer dizer, o design está cada vez, né? Cada vez mais áreas onde o design está presente, então tentando se atualizar cada vez mais e também se deixando influenciar por universos que não são diretamente ligados ao design, mas que tem tudo a ver para ser influência e para te ajudar a pensar o design, né? Então, eu gosto de uma frase do Picasso que fala: inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando, né? Então, assim, você tem que estar sempre trabalhando, se aperfeiçoando, né? Se atualizando para ter capacidade de cada vez mais ter capacidade de concorrer, de ser um profissional relevante no mercado.